Bem-vindo a todos. Então, nessa primeira aula eu já começo com uma provocação, né? Abra a caixa preta. É isso mesmo. A gente, como engenheiro civil, a gente tem que saber o que está por detrás dos cálculos. Então, assim, engenheiro civil, engenheiro, de uma maneira geral, não pode confiar simplesmente numa inteligência artificial. E é por isso que me motivou fazer esses vídeos e mostrar como que a gente consegue abrir a caixa preta e ter os cálculos de uma maneira que a gente consegue auditar e fazer mais. Isso com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje vai ser o nosso desenvolvedor, vai ser o nosso empregado. A gente vai virar a chave. Então, assim, ela vai trabalhar ao nosso favor, não a gente vai trabalhar a favor dela. E assim, nessa primeira aula eu vou colocar os conceitos e de como isso é possível, tá? Então, assim, num primeiro apanhado geral, a gente pode falar que a gente vai utilizar o Python como linguagem de programação, o Streamlit, que é programado em cima de Python, né? E é um framework. É uma forma com que a gente vai ver os dados de uma maneira mais amigável, né? Eu vou mostrar para vocês e é uma maneira muito rápida, né? Dos frameworks que eu já usei, ele é o mais rápido que se tem. E assim, nós que somos engenheiros gostamos muito de usar ele, tá? O GitHub é um local onde a gente armazena esse código. Por que isso? Porque o Streamlit ele é web. Então, no final desse curso, você vai ter uma ferramenta web funcionando. Ah, funciona no celular? Cara, funciona. Quanto custa? É de graça, né? Então, assim, ela é gratuita. Todos esses daqui são gratuitos, né? E a gente vai usar a inteligência artificial, né? A gente pode usar o cloud. E aqui o curso, eu coloquei ele como uma programação que é, na verdade, assim, depois eu vou mostrar para vocês que é uma inteligência artificial que você coloca no seu computador, né? Que é muito utilizado por desenvolvedores, em que ele cria arquivos. Então a gente vai criar os arquivos de programação. Então é um curso que a gente vai sair do conceito do que a gente quer para realmente um software rodando. Isso baseado em engenharia. Isso um desenvolvedor não vai fazer para você. Você, engenheiro, vai ter que meter a mão na massa e fazer. E essa que é a proposta desse curso. É formar engenheiros capazes de fazer as suas próprias aplicações. Tá? Então, assim, você é operador e não é a protagonista. Hoje, o que acontece? Você abre um software, seja ele qual for, e você não sabe o que está rodando lá dentro. Né? Seja ele qual for o software que você usa. Né? Ele pode fazer cálculos, e isso a gente não consegue usar todo o poder de dados que a gente poderia usar se a gente tivesse o domínio total. Ah, mas é muito complexo. Era complexo. Era complexo. Com a inteligência artificial, a gente pode quebrar isso em camadas e a cada camada que a gente estuda, a gente ter uma simplificação ou mesmo usar a inteligência artificial para entender as camadas mais profundas e realmente fazer uma coisa que seja útil para a gente, né? Seja uma aplicação realmente útil e que a gente esteja seguro com isso. Porque o que acontece? Você, dependendo de um sistema externo, você sempre tem que pedir alguma coisa a mais. Se você precisar um botão a mais, um cálculo a mais, um relatório a mais, dessa forma que eu vou mostrar para você, você é o protagonista. Você faz. Né? Só tem uma armadilha nisso. Né? A gente quer tudo e a gente quer agora. Né? Então a gente tem que saber o limite do que a gente pode pedir. Não por capacidade, mas assim, por ter que lidar com isso depois. Né? A gente cria um monstrinho que a gente vai ter que. Esse monstrinho ele vai, vamos dizer assim, ele vai causar muita manutenção no futuro. Então a gente tem que pensar em coisas pequenas para essas coisas crescerem de uma maneira estruturada. Então esse é um ponto. Outra coisa, a caixa preta está em todo lugar. Né? Então, por exemplo, assim, mesmo um software, a gente usa software de orçamentação, a gente usa software de cronograma, a gente usa um CAD, a gente usa uma planilha com fórmulas. Mesmo quando a gente pesquisa na inteligência artificial, no ChatGPT, no Cloud ou no Gemini, e a gente obtém uma resposta, a gente coloca uma entrada, obtém uma saída e não sabe o que aconteceu aqui no meio. Essa é a caixa preta.
A gente vai ter que abrir essa caixa preta. E a vantagem de você abrir essa caixa preta é que esses dados, eles podem ser utilizados em outros lugares. Então, assim, o mercado, ele já tem um movimento que ele quer que você consuma isso, né? Ou seja, você seja um consumidor de tokens, né? Você seja um consumidor de IA. Ah, tem esse prompt para isso, tem esse prompt para aquilo. Não. Então, assim, a coisa é dada fácil para justamente você não pensar, não refletir e não questionar, né? Ah, isso resolve isso de uma maneira rápida, né? Mas a gente tem que pensar que a gente vai resolver todo dia o mesmo problema. Então a gente precisa realmente de um sistema, né? Geralmente você tem uma licença anual, que você não escolheu, né? Os dados que você não vê. Onde fica esse dado? Ah, não, fica no servidor tal, tá? Mas eu quero pegar o dado. Aí vem um dado, não vem um dado legal, você não consegue trabalhar esse dado, né? Sistemas geralmente grandes, eles atualizam de forma periódica e às vezes eles perdem função ou eles têm função a mais, enfim. Exemplo, se você estiver usando uma inteligência artificial, um ChatGPT versão 3.x ou 3.5 e ele te responde de uma maneira que você está acostumado. À medida que ele vai evoluindo, ele vai responder de outra forma. Então, assim, você não tem garantia que ele vai responder sempre a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você como engenheiro, você tem uma entrada fixa de um cálculo X que você quer uma saída que ele já está te dando. Mas você não tem a garantia que esse resultado vai ser sempre o mesmo ou vai ser sempre auditado da mesma forma, né? E o resultado você simplesmente engole, você não pensa nele, você não consegue ver as memórias de cálculo, tá? E a gente é engenheiro, né? A gente assina RT, né? Anotação de responsabilidade técnica. Então a gente não pode confiar em caixa preta, tá? A proposta de usar o Python é justamente falar a linguagem da máquina. Antigamente era inglês, né? A gente tinha que saber inglês. Ah, vamos fazer um curso de inglês para a gente aprender a falar com outras pessoas. Hoje a gente tem que falar a linguagem da máquina, né? E Python é uma linguagem muito bacana, ela é muito simples, né? Comparada às outras linguagens. E assim a gente consegue converter nosso conhecimento de função, coisas que a gente teve na engenharia, para Python. E assim, a gente pode até entrar aqui na página do Python, ó. Ele mostra alguns exemplos, mas o que eu separei também é um índice aqui do ranking da linguagem Python e sua classificação. Na verdade, assim, das linguagens, né? Onde a linguagem Python ela aparece em uma das primeiras, né? Então, assim, é muito crescente. Quando eu comecei a programar, eu comecei a programar em VBA, eu aprendi C na faculdade, eu passei por Visual Basic, e assim, quando eu cheguei no Python, realmente as coisas começaram a mudar. Porque eu vi que é uma linguagem que ela conversa muito mais com o engenheiro, né? Com parte de matemática, parte de estatística. A gente tem funções como pandas, que são planilhas, que isso dá um conforto muito grande para a gente. E a gente consegue analisar os dados de uma forma muito mais simples, tá? E até, por exemplo, assim, ela tem esse Pandas é como se fosse um SQL, um banco de dados. Então, ele armazena uma gama de funcionalidades muito grande que deixa nós engenheiros assim muito mais confortáveis, sabe? Então, por isso que a gente vai usar. Ah, e assim, uma coisa que eu defendo muito é a engenharia em questão de função, tá? A gente está acostumado a fazer fórmula do Excel, né? Então a gente faz muita fórmula no Excel. Essas fórmulas a gente não declara as variáveis e a gente acaba perdendo. Então, quando a gente pega a fórmula de um colega, a gente sempre tem que auditar ele. Às vezes o colega tem que explicar para a gente, ou então, pô, é uma empresa que está trabalhando em conjunto com você, você precisa realmente verificar tudo isso. No Python, quando você faz uma fórmula, ela é literal. Você realmente consegue ver e entender de uma forma simples como estão sendo feitos os cálculos. Essa é a proposta, tá? Então, assim, e você consegue escrever isso em português,
né? Determinar variáveis com unidades. E assim, você consegue fazer uma gama de decisões aqui dentro que fica um código simples e fácil de se ler e entender. E isso aqui você consegue replicar, tá? E assim, questão de ferramentas, né? O Python ele é aberto, é um código aberto. O Streamlit ele tem uma uma mensalidade gratuita. Então assim, ele é gratuito, né? O GitHub é gratuito também. O Cloud ele é gratuito, mas a gente precisa pagar alguma coisa, né? Então ele não é tão gratuito assim. O Cursor ele também tem um plano gratuito, tá? Então assim, a gente consegue começar sem dinheiro nenhum. Essa que é a grande. Ah, mas eu quero evoluir. Talvez a gente tenha que fazer algum investimento, tá? Dependendo do nível de evolução que você quer. Os aplicativos que eu tenho hoje, eles são todos gratuitos, tá? Então assim, essa é uma constante evolução, né? Você usa quanto quiser e para sempre. Então, por exemplo, se você fez uma aplicação que, vamos dizer que eu lido muito com sondagem e eu quero fazer um cálculo de Cor-Quaresma, aqui, enfim, qualquer coisa assim, ou então cálculos de estruturais, e eu determinei uma função para fazer isso e eu salvei essa função em Python no Streamlit, ela está web, eu posso usar ela quantas vezes eu quiser, né? Se você precisar de um sistema para fazer isso, você vai pagar uma mensalidade. E outra coisa, você tendo o Python, que ele é gratuito para sempre, você consegue que outras pessoas auditem seu cálculo, ou então, se você tiver pessoas no seu, no seu time que possam ter outras ideias, esse código pode melhorar, né? Ou, na verdade, assim, vamos dizer que é um código que ele tanto atende você quanto atende o outro. Como assim? É, por exemplo, assim, vamos dizer que a gente tem várias camadas de projeto, então a gente tem um geotécnico, tem um engenheiro, tem um geólogo. A mesma função pode tirar relatórios diferentes para diferentes tipos de profissionais. Cada um pode ter a sua visão, tá? E isso você dá o código para o cara e ele se vira para fazer a visão dele sem alterar a sua saída. Isso é muito bacana, tá? E o GitHub ele fica em nuvem. O Streamlit ele é um framework, né, gratuito. Vou mostrar aqui a tela e como a gente pode acessar, ó, aqui é o Streamlit, tá? Então, assim, ele fala que realmente é o jeito mais rápido de você fazer uma aplicação. E é realmente o jeito mais rápido de você fazer uma aplicação. Aqui, esse aqui é o mínimo que você faz. Ó, import Streamlit as SD e você escreve. E realmente isso vai para a página web. Então, assim, é muito rápido, tá? E no Streamlit a gente não precisa saber outra coisa senão Python. E essa que é a grande diferença dele. Quando eu comecei a fazer programas em Streamlit, realmente eu senti muito muito mais voltado para a engenharia das soluções do que realmente me preocupar com um HTML, uma apresentação. Então, assim, como ele está tudo embutido, ele é muito mais rápido. E você se preocupa realmente com os códigos, com os resultados, em vez da saída. E ele dá uma saída bonita, mas ela não é extremamente linda, como se fosse um HTML. Mas, cara, funciona, né? Funciona web, funciona. Então, assim, para MVP mínimo, produto mínimo viável, é perfeito. É perfeito. Então, assim, o GitHub, ele consegue deixar o seu código aberto, né? Então, é uma forma de você mostrar a memória de cálculo, o jeito com que você fez. E eu não digo isso apenas em código, você pode deixar em texto, né? E isso é muito bacana, porque assim, você pode ter um cálculo para resolver determinado problema de engenharia, e lá você tem, por exemplo, a parte de explicação, que é um formato texto, né? E é aí que começa o código. A gente começa sempre por aí, né? Então a gente não vai, nesse curso, a gente não vai codar muito, a gente não vai fazer função. A gente vai realmente fazer os nossos problemas de engenharia
virarem arquivos de texto e esse arquivo de texto virar código, tá? Então, assim, a gente vai fazer um repositório no GitHub, e aí você vai poder consultar isso e ver todos os testes que eu fiz. E se você quiser depois, você pode clonar esse repositório e fazer o seu código em função disso. Você não precisa começar do zero mais, né? Então, essa que é uma grande sacada. Você nunca mais vai começar do zero, né? Você pode ter essa parte do GitHub, que é, na verdade, assim, vamos dizer assim, um blueprint, é um modelo, é um esquema de você fazer código no Streamlit, que você pode fazer vários programas usando um. Então, você vai gastar muito tempo inicial para você entender, e depois você vai poder fazer vários programas na sequência com base no primeiro. Então, isso é um poder enorme. Tá? Então, aqui, eu posso citar os códigos, né? A gente vai ter os arquivos Python lá dentro, a gente vai ter tudo rodando online nesse MVP, e esse aqui é um dos documentos mais importantes de todos, tá? A gente vai ter uma aula específica disso, né? A gente vai querer escrever tudo, a gente vai pirar nessa parte aqui, e eu vou ter que... E o seu objetivo, na verdade, assim, a minha orientação é que você se segure, né? Porque isso aqui é um poder muito grande, é muito grande. E a gente acaba patinando nisso. Por quê? O README é um contrato de como você vai fazer esse seu sistema. E você pode pedir tudo para ele. E ele vai fazer tudo, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte: a gente tem uma ideia inicial do sistema. Então, assim, o nosso consciente sabe o que a gente quer fazer e a gente quer colocar isso agora. A gente vai colocar. Só que, assim, a gente precisa de um tempo de amadurecimento, né? No mínimo 24 horas e conseguir dormir no outro dia, para que a gente leia isso que a gente escreveu, para ver se isso vale realmente a pena. Então, assim, o README, ele, ele, ele vai te dar um poder muito grande para você fazer o que você quiser, só que você vai ter que esperar 24 horas e fazer as outras atividades para que o seu subconsciente entenda o que você fez no README e depois haja com um julgamento em você mesmo, para que você segure e você volte para a vida real do MVP. MVP é mínimo produto viável, ou seja, você tem uma aplicação que você quer fazer, né? E aí você pensa, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Sim, você pode fazer tudo isso, mas esse não é o momento, tá? Então, é, é uma coisa assim que a gente vai trabalhar em 2 aulas. Então, isso é muito bacana. E aqui você vai ter um portfólio que todo mundo pode ver, você pode auditar, enfim, é o seu trabalho que você consegue avançar para outras camadas, tá? E assim, à medida que você tem, vamos dizer assim, quando você abriu a caixa preta, né, você não depende mais disso aqui, ó. Abre chamado de suporte, espera a próxima versão, paga o upgrade, o cara resolve ou não da forma que isso acaba, né? Você é o protagonista, né? Você vai descrever o problema, né? A IA vai sugerir o código, você audita e aprova e resolve em minutos. É isso mesmo. Esse, vamos dizer assim, o mais difícil não é você fazer tudo isso, tá? O mais difícil de tudo é realmente você se controlar aqui, ó. Experiência própria. Experiência própria. Acredite em mim. Às vezes, na primeira parte, quando a gente vai fazer o primeiro sistema rodar, a gente fica até emocionado e quer muito, né? Mas é importante a gente começar pequeno, porque isso vai crescer de uma maneira muito bacana, sabe? Tá? E aí, o que acontece? Você cria essa nova identidade, né? Você virou o gestor de IA. Você comanda a IA, né? Você não opera mais o software. Você é o arquiteto do seu próprio sistema. Você sabe como ele funciona. Você sabe todos os cálculos, né? E aí você começa a mudar. Então, assim, você manda e a IA executa. É isso, né? Você virou a mesa. Hoje, a IA faz do jeito e ainda ela te agrada. Ela fala, pô, que bacana, né? Ela tem um viés de confirmação
que você fica felizinho e boa, e segue a vida. Mas assim, é um momento que a gente realmente precisa virar a mesa, né? E o momento é agora, né? Não tem, eu não vejo assim que tenha outro momento mais propício do que esse, em função do que a IA está avançando e a gente não pode perder nossa identidade como engenheiro, tá? Você pode até nomear isso, tá? Você pode até fazer uma ferramenta para o seu uso, né? E isso ser, por exemplo, sem a sua fonte de conhecimento, né? Como ela é web, ela funciona em qualquer lugar, né? Funciona no seu celular, né? Você pode compartilhar isso e depois você ter repositórios e conversar com pessoas que tenham ideias semelhantes às suas, né? E, e também compartilhar isso com outras pessoas, tá? E assim, você consegue usar em obra, mostrar para o cliente, enfim, você consegue fazer o que você quiser. Então, eu sei que parece assim que é muito diálogo, muita proposta, muito isso, muito aquilo, mas realmente, quando a gente começar a executar, você vai poder ver o poder disso. Então, essa aula inicial é justamente para a gente conversar e tentar colocar um panorama geral dessa mudança de paradigma, tá? Para nós engenheiros é um pouco novo isso, para a gente construir sistemas, tá? O que eu estou propondo não é uma coisa que é muito difícil, tá? É relativamente fácil. A gente só precisa seguir as etapas. E por isso que eu montei 10 aulas. Em 10 aulas a gente consegue sair do zero e fazer um sistema operante, tá? Então, a última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa, né? Seja criador, não consumidor de IA. É justamente para isso, tá? Para a gente começar a fazer nossos sistemas e começar a fazer isso de uma maneira que vai dar uma evolução muito grande, não na nossa carreira, mas no sistema em geral, sabe? Porque quando a gente faz prompt e a gente tem uma resposta imediata, às vezes a gente não pensa a respeito do problema com uma profundidade que deveria ter. E quando a gente é criador, a gente consegue elaborar novos sistemas, novas respostas, respostas mais rápidas, respostas mais duradouras. E a gente consegue avançar e ter uma engenharia muito melhor do que a gente tem hoje, tá? Então, seja bem-vindo. Essa primeira aula eu quis só conversar mesmo. A próxima a gente já vai colocar a mão na massa e mostrar a primeira aplicação web já para te deixar animado e falar assim, realmente funciona, vamos seguir em frente. Valeu!